Boa noite. Lindomar Almeida, economista, e hoje nós vamos falar sobre o PIB, Produto Interno Bruto, e a relação do PIB com a oferta agregada e com a demanda agregada. O que é o PIB, Produto Interno Bruto? Ou tudo aquilo que um país produz, todas as riquezas que um país produz e que pode ser mensurado em unidades monetárias, geralmente no período de um ano. Então, o PIB, na verdade, ele demonstra o quê? Ele demonstra a capacidade econômica produtiva de uma nação, ou seja, qual que é o potencial de produção de bens e serviços que uma economia dispõe, certo? E a manutenção de um PIB crescente ou a busca do crescimento do PIB, ela é tão importante para os formuladores de políticas econômicas que o governo, a sua equipe econômica, tem isso como o primeiro objetivo de política econômica. Qual é? A promoção do crescimento da produção e do emprego. Em outras palavras, ou de forma simples, essa busca da promoção do crescimento da produção e do emprego, ela é o crescimento do PIB, é a busca pelo crescimento do PIB. Então isso é tão importante para uma economia, para um país, que ela compreende o primeiro objetivo de política econômica de um país, certo? O segundo objetivo de política econômica é a manutenção da estabilidade econômica, é o controle da inflação. Isso não significa ter inflação igual a zero, mas significa termos uma inflação sob controle. A busca do governo aí é por tentar evitar sucessivos períodos de aumentos muito abruptos, muito elevados, muito altos no nível geral de preços, que é a inflação, porque sempre que ocorre elevações persistentes, constantes, recorrentes e numa taxa muito alta de inflação, isso é ruim para a economia e, consequentemente, para todos os agentes econômicos, tanto para o governo, quanto para as famílias, quanto para as empresas, certo? O terceiro objetivo de política econômica é o equilíbrio nas contas externas, que na verdade representa o quê? A busca do governo, do agente público, em tentar manter o equilíbrio nas contas externas, ou seja, das relações externas que o país realiza com o resto do mundo, do intercâmbio de bens e serviços, da compra e venda de mercadorias no exterior, essa relação seja uma relação equilibrada, certo? O montante de divisas que entraram no país tem que ser igual ao montante de divisas de moeda que saiu da economia brasileira em função da compra de bens e serviços no exterior. Então, o ideal é que as contas externas estejam em equilíbrio, nem que o país não incorra em superávit e nem que ele incorra em déficit. Obviamente, se for para haver um desequilíbrio, o superávit ele é mais interessante do que o déficit, mas ainda assim o superávit tem algumas consequências que podem atrapalhar a economia. A gente discute isso num outro ponto. Mas enfim, o equilíbrio nas contas externas seria exatamente uma manutenção do equilíbrio entre o montante de moeda que sai da economia brasileira versus o montante de moeda que entra na economia brasileira por meio das exportações e também da movimentação de recursos de capitais, certo? O quarto objetivo de política econômica diz respeito à distribuição de renda, ou seja, o governo tem programas, políticas, implementos para promover ajustes de melhoria na distribuição de renda. Isso pode se dar por meio de mecanismos que promovam ajustes de preços ao longo do tempo, ajuste dos salários, de forma a não interromper, não permitir que haja uma desvalorização da renda dos trabalhadores dentro da economia. E um quinto objetivo seria o que o governo classifica como outros objetivos de políticas econômicas, que aí entram os demais objetivos que não estão classificados em nenhum desses objetivos anteriormente. Defesa e ampliação da livre concorrência, objetivos em relação à defesa do meio ambiente e assim por diante, certo? Qual que é a relação do PIB e dessas políticas econômicas com a oferta e demanda agregada? No tópico anterior, nós discutimos conceitualmente o que é a demanda agregada e o que é a oferta agregada. E nós entendemos que tanto a demanda quanto a oferta, elas são questões importantes na busca da elevação do PIB, na busca pelo aumento do PIB, certo? O que é a demanda agregada?
é a quantidade total real de bens e serviços que são demandados pelos agentes numa economia, enquanto que a oferta é a quantidade total real de bens e serviços produzidos e ofertados nessa economia. E aí nós discutimos também em um momento anterior que tanto a demanda quanto a oferta elas podem ser alteradas por motivos, né? A gente discutiu aqui 3 motivos que alteram a demanda e 3 motivos que alteram a oferta. Rapidamente, só para lembrarmos, os 3 motivos que alteram a demanda: efeitos da riqueza real, efeito dos juros reais e efeitos do comércio exterior. Então, alterações nesses 3 motivos tanto podem aumentar a demanda quanto pode fazer com que haja uma redução da demanda, certo? Por outro lado, nós temos a oferta agregada, que é a quantidade total real de bens e serviços produzidos e ofertados na economia. E a oferta, nós também discutimos que tem 3 motivos que podem promover um deslocamento, uma alteração da oferta, que na verdade é o custo dos fatores dos insumos de produção, o custo dos tributos ou os tributos que incidem sobre o custo de produção e, por fim, o avanço tecnológico, a incorporação ou não de tecnologia no processo fabril. Então, esses 3 motivos também podem fazer com que haja um aumento da oferta ou uma redução da oferta, certo? E a relação da oferta agregada e da demanda agregada com o PIB é uma relação bastante estreita. Por quê? Quando nós estamos falando de demanda agregada, que é o somatório do consumo de todos os agentes econômicos num país, é o somatório do consumo agregado, obviamente a busca do governo, do formulador de política econômica, é sempre no sentido de promover um aumento da demanda agregada, porque esse aumento da demanda agregada, ele vai refletir, vai impactar no PIB. Quanto maior for a demanda, maior vai ser o PIB. Certo? Obviamente, tem que haver uma dosagem das políticas, quer seja ela política monetária, política fiscal, política cambial ou políticas de renda. A gente discute isso numa outra ocasião, mas independente do instrumento que está sendo utilizado para alterar-se a demanda, principalmente para aumentar a demanda, ele vai ter impacto no PIB. Se for o contrário, se as suas políticas forem implementadas no sentido de retrair, de contrair a demanda, elas também vão impactar no PIB. Então, a demanda tem uma forte relação com o PIB, ou seja, quanto maior for a busca dos agentes econômicos por bens e serviços, maior vai ser a demanda, consequentemente, maior vai ser o PIB, certo? Não vamos discutir aqui a forma como as medidas são implementadas e a forma como elas são implementadas tem reflexos eventualmente nos preços. Se a demanda subir muito, aumentar muito, se houver uma pressão na demanda por bens e serviços sem que o país tenha uma estrutura para suportar essa pressão, vai haver aumento de preço. Esse aumento de preço vai desencadear obviamente a inflação, e aí o governo ele deixa desatendido ou começa a ter dificuldades para atender o segundo objetivo de política econômica, que é a manutenção da estabilidade econômica, certo? Por outro lado, nós temos a oferta. A oferta também tem uma relação muito estreita com o PIB. Por quê? A oferta diz respeito ao quê? A produção e a oferta de bens na economia. Quanto melhor for estruturada uma economia para oferecer os bens e serviços, consequentemente, mais facilmente esses bens e serviços vão chegar na economia em quantidades maiores e as empresas tendo capacidade de produzir esses bens com maior facilidade, quer seja via acesso a um insumo produtivo, quer seja por meio de uma estrutura de cobrança de impostos mais justa e equilibrada, ou quer seja porque essas empresas têm condições de incorporar a tecnologia no processo fabril, mais facilmente as empresas vão produzir e ofertar esses bens no mercado. Então, quanto maior for a oferta, obviamente isso significa que a economia está crescendo. Por quê? Para que se ofereçam mais bens, a economia tem que antes produzir. Para produzir, ela tem que empregar mais trabalhadores empregados, mais trabalhadores recebendo renda, e assim sucessivamente vai alimentar o crescimento econômico, ou seja, vai alimentar o PIB, certo? Então, de forma resumida, é essa relação do PIB, Produto Interno Bruto, com a oferta agregada e demanda agregada. Então, PIB e oferta e demanda agregada têm uma relação bastante estreita.